Santo Antônio é, sem dúvida, um dos santos mais populares do catolicismo. Conhecido por sua intercessão em causas amorosas, é carinhosamente chamado de Santo Casamenteiro em muitos países, especialmente no Brasil e em Portugal. Mas a história de Santo Antônio vai muito além desta fama. Neste vídeo, vamos explorar a vida, os milagres e a devoção em torno deste homem que se tornou símbolo de fé e esperança para milhões de pessoas. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195, com o nome de Fernando de Bulhões. Era filho de uma família nobre e recebeu educação religiosa desde cedo. Ingressou ainda jovem na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, tornando-se sacerdote aos 25 anos. Tudo mudou quando ele ouviu os relatos sobre os frades franciscanos martirizados no Marrocos. Inspirado pelo exemplo deles, Fernando decidiu mudar de vida. Entrou para a ordem franciscana, tornou-se frei e adotou o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antão do Deserto. Mudou-se para Marrocos para pregar o evangelho, mas teve que voltar à Europa devido a uma grave doença. Estabeleceu-se na Itália, onde rapidamente se destacou como um grande pregador. Sua eloquência e profundo conhecimento da Bíblia chamaram a atenção até mesmo de São Francisco de Assis, que autorizou Antônio a ensinar teologia aos frades de Bolonha. Com apenas 26 anos, foi nomeado ministro provincial dos franciscanos no norte da Itália, assumindo a responsabilidade de supervisionar os frades daquela região. Foi até Roma para tratar de assuntos da ordem com o Papa Gregório IX, que ficou impressionado com o seu conhecimento e sabedoria. Santo Antônio viajou por diversas regiões da Itália e França, combatendo heresias, ajudando os pobres e se destacando pelos sermões impactantes e pelos milagres atribuídos à sua intercessão. Em suas pregações, falava para multidões e, segundo relatos, curava cegos, surdos e mudos. Ao longo da vida, e mesmo após a morte, muitos milagres foram associados a Santo Antônio. Um dos mais famosos é o milagre da mula. Um herege desafiou Santo Antônio, dizendo que acreditaria na presença real de Jesus na Eucaristia se a mula dele se ajoelhasse diante da hóstia. Após 3 dias sem comer, a mula foi levada ao local do desafio. Colocaram feno diante dela, mas quando Santo Antônio mostrou a Eucaristia, a mula ignorou o feno e se ajoelhou diante da hóstia, reconhecendo a presença divina. Outro episódio famoso é a visão do menino Jesus, um dos mais belos e simbólicos de sua vida. Conta a tradição que Santo Antônio estava hospedado na casa de um nobre, chamado Tisso, em Campo Zapiero, perto de Pádua, na Itália. Enquanto rezava durante a noite, o menino Jesus apareceu em seus braços, envolto de luz, e conversou com ele. O nobre teria visto a cena ao abrir a porta do quarto e ficou maravilhado com a santidade de Antônio. Após o episódio, Antônio pediu segredo sobre a visão enquanto estivesse vivo. Embora não seja um fato histórico comprovado, é uma experiência mística relatada por testemunhas e cultivada pela devoção popular. Outro milagre é a pregação aos peixes. Ao ser ignorado pelos hereges, Santo Antônio foi pregar à beira de um rio. De repente, milhares de peixes apareceram com as cabeças para fora d'água, como se estivessem ouvindo atentamente. O povo, impressionado, retornou para ouvi-la também. Durante suas intensas jornadas de pregação na Itália e na França, Santo Antônio não enfrentava apenas a admiração dos fiéis. Suas palavras firmes contra heresias, injustiça e corrupções incomodavam muitos, inclusive alguns grupos que rejeitavam os ensinamentos da Igreja. Conta a tradição que em uma destas regiões, onde suas pregações causavam desconforto, um grupo de hereges ou opositores de sua mensagem decidiu matá-lo.
Prepararam então uma refeição com veneno e a ofereceram ao santo como um gesto aparentemente amistoso. Santo Antônio, porém, ao receber o alimento, percebeu a malícia por trás do gesto. Em vez de recusar ou se indignar, ele simplesmente fez o sinal da cruz sobre a comida, rezou e entregou totalmente à vontade de Deus. Então, diante de todos, ele consumiu o alimento e absolutamente nada lhe aconteceu. O veneno milagrosamente perdeu seu poder. Os que tentaram matá-lo ficaram espantados com o ocorrido, e muitos relatos indicam que esse episódio serviu para converter alguns corações presentes naquele momento. Este milagre é uma forte demonstração da fé inabalável de Santo Antônio e de sua íntima comunhão com Deus. Assim como prometido no Evangelho de Marcos, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, o santo foi preservado, não por mágica, mas como sinal de sua missão divina. O episódio nos convida a refletir sobre a força da fé diante do mal e a confiança absoluta na providência de Deus, mesmo em situações de risco extremo. Segundo a tradição, certa vez um homem foi encontrado morto em uma carroça. Sem testemunhas diretas do crime, a população rapidamente acusou um suspeito, que jurava a inocência, mas não conseguia se defender com provas. A comoção cresceu e a injustiça parecia inevitável. Ao saber do caso, Santo Antônio foi chamado. Conhecido não apenas por sua eloquência na pregação, mas também por seu zelo pela verdade, ele decidiu intervir de forma surpreendente. Diante do corpo do homem morto, Santo Antônio fez uma oração fervorosa e, com fé absoluta, ordenou que o falecido falasse em nome de Deus. Para espanto de todos, o morto se ergueu por um momento e apontou o verdadeiro culpado, inocentando o homem que estava prestes a ser condenado. Em seguida, voltou a repousar em paz. Esse ato, testemunhado por muitos, salvou um inocente e converteu corações, demonstrando não apenas o poder da oração, mas a santidade extraordinária de Antônio. Esse milagre é contado até hoje como sinal do profundo comprometimento de Santo Antônio com a justiça e do seu dom de interceder mesmo nas situações aparentemente sem saída. Ele não usava seus dons para exibição, mas como instrumento de Deus em favor dos mais frágeis, dos pobres e dos injustiçados. Embora seja um relato tradicional, não documentado nos registros históricos formais, ele carrega um valor simbólico e espiritual muito forte. Mostra que a fé, aliada à coragem, pode transformar até mesmo os momentos mais sombrios em ocasiões de luz. A associação de Santo Antônio com os casamentos vem de diversas tradições populares e registros históricos. Conta-se que ele ajudava moças pobres a conseguirem o dote necessário para o casamento, algo essencial na sociedade medieval. Em muitos casos, ele intercedia anonimamente, deixando moedas ou pequenos milagres para tornar os casamentos possíveis. Com o tempo, ele passou a ser invocado por aqueles que desejavam encontrar um bom marido ou esposa. No Brasil, é tradição colocar a imagem do santo de cabeça para baixo até que ele ajude o devoto a encontrar um par. Santo Antônio morreu em 13 de junho de 1231, com apenas 35 anos, em Pádua, na Itália. Por isto, também é conhecido como Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, sua cidade natal. Sua fama era tão grande que foi canonizado apenas um ano após sua morte, em 1232, pelo Papa Gregório IX, uma das canonizações mais rápidas da história da Igreja. Em 1946, foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII, com o título de doutor evangélico, por sua profunda dedicação às Escrituras e à pregação. A devoção a Santo Antônio se espalhou rapidamente por toda a Europa e chegou à América com os colonizadores portugueses e espanhóis. No Brasil, é um dos santos mais queridos, com destaque especial no mês de junho, quando é celebrado no famoso dia do Santo Antônio, 13 de junho, que marca o início das festas juninas.
Em cidades como Lisboa e Pádua, são realizados grandes festejos em sua honra. No Brasil, ele é padroeiro de muitas cidades e inspira novenas, simpatias e orações fervorosas. Santo Antônio é quase sempre retratado usando um hábito da ordem franciscana, geralmente marrom ou cinza. Esse traje simboliza sua escolha pela vida de pobreza, humildade e serviço ao próximo, valores que aprendeu com São Francisco de Assis, fundador da ordem a qual pertenceu. Um dos símbolos mais conhecidos em suas imagens é o Menino Jesus nos seus braços. Essa representação vem de uma visão mística que Santo Antônio teve, na qual o Menino Jesus apareceu a ele. Este detalhe destaca a profunda devoção do santo a Cristo e a pureza de seu coração. Além disso, Santo Antônio costuma ser mostrado segurando um livro aberto, que simboliza sua erudição como mestre de teologia e pregador exemplar. O livro também representa a importância da palavra de Deus em sua missão evangelizadora. Outro símbolo recorrente é o lírio branco, que representa a pureza e a castidade do santo. O lírio é um sinal visual da santidade e do compromisso de Santo Antônio com a vida virtuosa. Por fim, em algumas imagens, Santo Antônio aparece com um cálice ou uma hóstia, lembrando o milagre da mula ajoelhada diante da Eucaristia e ressaltando sua forte ligação com a presença real de Cristo no sacramento. Em resumo, a iconografia de Santo Antônio reúne símbolos de humildade, pureza, sabedoria e amor a Jesus, que contam a história de sua vida e inspiram a fé dos devotos até os dias de hoje. Santo Antônio é muito mais do que um santo casamenteiro. Ele foi um teólogo brilhante, um pregador apaixonado e um homem profundamente comprometido com os pobres e com a justiça. Sua vida e seus milagres continuam a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo, seja para pedir ajuda no amor, seja para fortalecer a fé. A devoção a Santo Antônio é uma expressão viva da espiritualidade cristã. E você, já fez alguma promessa para Santo Antônio? Compartilhe sua experiência conosco aqui nos comentários.